A dívida, existia uma dívida. O homem era devedor. E não tinha como pagar. E aí Deus pagou então essa dívida. Pagou a dívida de quem? Dos eleitos. Dos eleitos. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Né? Irmãos, tem pessoas evangélicas que, se você diz, eu era escravo do diabo, agora sou escravo de Cristo, elas ficam nervosas, elas ficam irritadas. Né? Mas como assim? Eu era escravo, agora continuo escravo. Eu não sou escravo, eu sou princesa de Deus, eu sou príncipe de Deus, eu sou embaixador de Deus. Irmão, se a Bíblia diz claramente que Jesus, ele te comprou, você era escravo do diabo, e ele nos comprou, ele é o nosso dono. Entendeu? Mas tem mais uma coisa que é importante a gente meditar aqui. Eu não tenho problema nenhum de ser escravo de Cristo. Não existe nada mais maravilhoso do que ser escravo de Cristo. Mas tem gente que fica irritado falar que é escravo de Cristo. Ah, não, eu sou servo de Cristo, eu sou não sei lá o que, servo, escravo no original é a mesma coisa. Ele nos comprou. Ele nos comprou. Ah, mas em Cristo Jesus eu sou livre, tem até as músicas gospel aí. Né? Ah, mas eu sou livre em Cristo Jesus, tipo assim, a ideia é que você é livre, você pode fazer qualquer coisa. Irmão, quando não tinha Deus, eu era escravo do pecado, eu não era livre para deixar de pecar. Hoje eu sou livre para não pecar, eu não sou livre para fazer qualquer coisa não. Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, que o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, que me comprou com seu sangue lá na cruz. Eu tenho um Senhor que eu tenho que obedecer, eu não sou livre de coisa nenhuma. Eu sou livre para dizer não ao pecado, não existe essa liberdade. Eu sou livre para dizer não ao pecado. Eu sou livre para dizer não. Não vou largar da minha esposa, não vou largar do meu marido, por causa das irmãs, porque Deus não vai aprovar isso. Porque essa não é a vontade de Deus, o meu Senhor não gosta disso. O meu Senhor não aprova isso, por isso eu não vou fazer isso, porque eu tenho um Senhor. Não existe essa tal liberdade. Eu tenho liberdade para dizer não ao pecado. Essa liberdade eu tenho, porque quando eu era do mundo eu não tinha essa liberdade. Eu não tinha essa liberdade. Entendeu? Uma pessoa que não converteu, que não conhece a Cristo, que não conhece a palavra de Deus, ela é igual a um carro. Os motoristas sabem muito bem disso. A maioria aqui eu acho que dirige. Né? O carro que está com a direção puxando para um lado, ele não tem. Se não tiver alguém ali, pegar no volante e puxar com força para o outro lado, ele só vai para lá. Assim é uma pessoa que não tem Deus. Ela não tem liberdade, ela não consegue. Ela não tem forças para dizer não ao pecado. Né? Ela não consegue. Então, esta liberdade sim, esta nós temos. Apocalipse 5, 8 a 10. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque fostes morto com o teu sangue, e compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Né? Então, irmãos, é interessante que os 24 anciãos, em outro texto, a palavra diz que os 24 anciãos, eles receberam as suas coroas. Né? Isso, lógico, não aconteceu ainda, é profético. Né? João fala isso de maneira profética. João viu o final, né? Então ele viu isso. Os 24 anciãos receberam as suas coroas, e eles se prostraram e devolveram as suas coroas. Por quê? Entenderam que eles não eram dignos. Falaram: não, nós não somos dignos. Por que não somos dignos?
Porque toda a obra, não só a da salvação, mas a depois de ser salvo, de transformar as nossas vidas, ela é de Deus. É Deus que faz. Entendeu? Ah, pastor, eu me converti, e depois que eu me converti, eu comecei a tomar atitudes corretas. Eu tomei decisões corretas, eu fiz, eu mudei. Sim, verdade. Mas quem influenciou você mudar, quem fez você mudar, foi Deus. A Bíblia diz que o homem por si só, ele não tem poder para fazer nada de bom, mesmo que ele for nascido de novo. Então, se os 24 anciãos chegaram lá, entendeu? Bom, se os 24 anciãos não mereciam a coroa, nós vamos merecer. Você sabe, os 24 anciãos, os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, né? Então, nenhum homem, sendo crente ou não sendo crente, ele por si só não merece nada, né? Porque tudo que nós fazemos de ruim, é nós mesmos que fizemos, viu? É você mesmo, você é responsável. E tudo que nós fazemos de bom, não foi você que fez, não foi nós que fizemos. Foi nós, mas foi Deus que fez a gente fazer. Por isso a honra e a glória é para Ele. Por isso, se nós entendermos a Bíblia de maneira errada, entendeu? O que vai acontecer? Quem não entende esses 5 pontos do calvinismo, o que vai acontecer? Ele pode dizer toda a honra e toda a glória a ti, Senhor, mas ele vai dizer da boca para fora, porque no coração ele não crê naquilo. Entendeu? As igrejas modernas não crê. Ela crê que ela perde a salvação. Ela crê que ela é boa, que ela tem alguma bondade, que ela é um pouquinho melhor que aquele outro. E se ela crê nisso, não tem como ela dar toda a honra e toda a glória para Deus de coração. Ela vai dar da boca para fora, porque no coração ela não crê naquilo. Consegue compreender? Por isso, toda vez que disser toda a honra e toda a glória para ti, é falso. Por isso que se a gente não tiver o entendimento correto da palavra, tudo que nós fizermos vai estar fora da palavra. E se estiver fora da palavra, Deus não aprova. E se Deus não aprova, como é que vai fazer? Não? Deus, a Bíblia diz aqui que ele comprou. Ele comprou todos que procedem, toda a tribo, língua, povo e nação. Isso aqui significa que ele comprou a todos, que todos vão ser salvos? Não. Não. Não significa que todos. Significa que pessoas de todos os lugares, de todas as nações, de todos. Mas não que todos vão ser salvos, que ninguém vai ir para o inferno. Não. Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Um povo exclusivamente seu. Nós temos um Senhor, nós temos um dono, nós temos alguém que nós não temos liberdade, porque se nós temos um Senhor e temos um dono, nós temos que agir de acordo com a vontade dEle. Eu acho muito triste quando as pessoas acham que ter fé, a questão da fé também, o cristianismo moderno tem tudo errado. A questão da fé. Irmãos, tudo errado. Fé o que é? Fé é pensar grande. É assim? Nossa, como aquele irmão tem fé, olha, ele pensa grande. Irmão, pensar grande, o mundo pensa. O mundo é especialista em pensar grande. O mundo é soberbo, é ambicioso, entendeu? É obsessivo, e ele pensa grande, porque quem é obsessivo, ambicioso, pensa grande. O mundo é especialista em pensar grande. Fé não é pensar grande. Fé é pensar como Deus. Fé é obedecer a Deus. A maior atitude de fé de Abraão, ainda que eu creio que ele também pensava grande também, não estou dizendo que é pecado pensar grande, mas a maior atitude de fé não foi pensar grande. A maior atitude de fé foi quando Deus falou, sacrifica o teu único filho, ele falou, sim, Senhor. Essa é a maior atitude de fé de Abraão. Por isso ele é o pai da fé, porque ele teve fé para sacrificar o seu filho, se necessário fosse. Pensar grande, o mundo também pensa.